Segundo o jornalista Alexandre Pitoli, a esquerda entrou em pânico. O motivo? A disparada de Flávio Bolsonaro nas pesquisas. Mesmo sob ataques constantes, o senador cresce, se consolida e mostra força política. Nos bastidores, o clima é de tensão. Lideranças progressistas já admitem preocupação real com o avanço do bolsonarismo. Flávio Bolsonaro surge como peça-chave no xadrez eleitoral, enquanto adversários tentam reagir, mas veem o cenário escapar das mãos. Se você quer continuar bem informado, se inscreva no canal, curta e compartilhe esse vídeo agora. Você tem informação? Fala, Barros. Pitoli, o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro aparecem empatados tecnicamente em eventual segundo turno da eleição presidencial de 2026. Pelo menos é o que diz o Instituto Paraná Pesquisas. Essa pesquisa divulgada hoje, o petista registra 44,1% das intenções de voto, enquanto o filho 01 do presidente Jair Bolsonaro aparece com 41%. A diferença está dentro da margem de erro do levantamento, que é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Quem acompanha no YouTube tem a tela da Paraná Pesquisas, situação eleitoral presidente estimulada, cenário 6, em que coloca Lula e Flávio Bolsonaro frente a frente. Nessa pesquisa, eu repito, Lula aparece com 44,1%, Flávio Bolsonaro 41%. Brancos e nulos somam 9,2% e não sabe, não opinou 5,7%. Esse resultado põe o governo federal sob alerta e indica um cenário de equilíbrio eleitoral a pouco mais de um ano do início formal da campanha eleitoral. E aí o Lula segue sem margem confortável quando colocado contra nomes da chamada direita, né? Então nós temos aqui no levantamento contra o Tarcísio de Freitas, 44% indicam que votam no presidente Lula, 42,5% que votariam em Tarcísio. Em um cenário com Ratinho Júnior, Lula apareceria com 43,8%, Ratinho Júnior 40,2%. Também testaram um cenário com a senadora Tereza Cristina, Lula aparece com 44,6%, ela com 30,3%. No caso de Michele Bolsonaro, Lula tem 44,8%, Michele 41,4% e contra o ex-presidente, o empate é ainda mais próximo, né? Lula aparece com 43,6%, enquanto Jair Bolsonaro aparece com 43,4%. O que chama atenção nesse cenário, Pitoli, e principalmente nessa pesquisa divulgada, é a posição do Flávio Bolsonaro, né? Aparece com 41% das intenções de voto, é um número bastante expressivo, se considerada o curto período, né, em que ele anunciou sua pré-candidatura, há poucas semanas, e já aparece tecnicamente empatado com o presidente Lula na pesquisa, repito, da Paraná Pesquisas. Pois é, obrigado, Barros. Olavo, vale lembrar, sem o principal cabo eleitoral na ativa, porque tudo que os caras queriam, eles conseguiram até aqui. Essa turma que a casinha está caindo, né, tudo que eles queriam era isolar, era anular o presidente Bolsonaro. Aliás, era matar, né? O objetivo desde o início é matar o presidente Bolsonaro, todos sabem disso. Só que tirar o principal cabo eleitoral do jogo também era um compromisso, né? Veja, até tem um vídeo meu rodando aí nas redes sociais, quando eu falo da chantagem, né, que estava sendo feita, né, junto ao presidente Bolsonaro, e eu não tenho nenhum problema em dizer, essa chantagem estava sendo realizada da seguinte forma: sai Tarcísio na cabeça de chapa para a presidência e o senhor coloca a sua esposa como vice, nós tiramos imediatamente o senhor da prisão com o PL da dosimetria, a gente alteraria o PL da dosimetria, a gente tira o senhor da prisão imediatamente, e o senhor então será o cabo eleitoral do sistema, atendendo Tarcísio Gomes de Freitas, que é o homem do sistema. O presidente Bolsonaro, corajosamente, como disse a carta lida pelo Flávio Bolsonaro e repercutida na imprensa ontem e aqui hoje na Ouro Verde, o presidente, contrariando a expectativa do sistema, que queria, repito, Tarcísio Gomes de Freitas para presidente, com Dona Michele Bolsonaro na vice-presidência, e queria
o nosso capitão Jair Messias Bolsonaro queria nosso Jair como o grande cabo eleitoral, Jair contraria tudo isso e diz o seguinte, no dia 5 de dezembro, hein? 5 de dezembro ele diz, não, o candidato é meu filho. Deu um nó na cabeça do sistema. O sistema, mas esse filho da mãe quer continuar preso? Porque a gente chantageou aqui dizendo para ele o seguinte, aceita Tarcísio como candidato, coloca sua mulher como vice, a gente te tira da cadeia e você vira cabo eleitoral de ambos, né? A mulher como vice e Tarcísio como homem do sistema. Caramba, ele quer continuar preso, esse filho da mãe? Foi isso que pensou o sistema quando o Bolsonaro, no dia 5, disse para o Flávio, vai você, meu filho. E tá aí. Então, sem o cabo eleitoral Jair Messias Bolsonaro, Flávio já se coloca nessa posição. Também tem outra questão que é importante analisar, Olavo. Estamos há 11 meses da eleição, um pouco menos, 10 meses e pouco da eleição, certo? Ok. Num movimento muito parecido com o ocorrido em 2022, só que com números diferentes. Em 2022, essas porcarias desses institutos de pesquisa queriam nos mostrar que Lula ia ganhar de qualquer jeito. Tanto é que ele ganhava em qualquer cenário, ganhava de qualquer jeito, ganhava de todo mundo. Era impossível bater Lula, né, ali durante o pleito de 2022, justamente para corroborar com toda a mentira que nos foi contada, inventada, sustentada, patrocinada no pleito. Ok. Só que e agora? Agora tem Lula já empatando, já perdendo, e agora? Então, os mesmos institutos que tiveram que contar mentira em 22 estão querendo contar outra história agora, Olavo? Muito bom, muito bom. O número é assustador, né? Esse número deixou muita gente de Havaiana preocupado, né? Esse povo da Havaiana está super preocupado com esse número da pesquisa de hoje. Mas, Pittoli, teve uma pesquisa do Datafolha ontem também bastante interessante, colocando qual a postura dos brasileiros em relação à direita e esquerda. Se nós somarmos brasileiros de direita com centro-direita, centro-direita e direita, nós temos 46% da população. E esquerda e centro-esquerda, nós temos 39% da população. A maioria da população é de direita. Não tem como, não há, são os valores. É como o povo pensa, como a população brasileira pensa. O crescimento do candidato de direita, Flávio Bolsonaro, demonstra isso. Os outros que foram colocados como alternativa, que nem se declararam pré-candidatos, mostra a desconstrução, mostra a implosão do governo Lula, implosão em todos os sentidos. Um governo que já tem uma dívida pública de 80% do PIB. Lula elevou 87, a dívida... Olavo. Perdão? Acho que já está em 87, né? 87%. Eu vi esse número, era 8, enfim... Vou no seu número, Pittoli. Não, eu acho que a última atualização que vi é 87, acho. 87. Vou verificar ainda e falo aqui. Por favor. Então, um governo que se desfaz, A população é de direita, os valores são de direita, e a população vota com base nos seus valores. Agora, tem um ponto importante, a metodologia utilizada nas caixinhas e nos tribunais, essa metodologia tende a não se repetir em 2026. Repara o que está acontecendo, essa crise hoje no STF, repara quem conduzirá o TSE, não que eu tenha esperança nisso, quem conduzirá o TSE em 2026, os modelos utilizados até aqui para nossa proteção. Uma eventual manipulação talvez não estejam mais tão disponíveis assim. É o Brasil querendo voltar para os trilhos. Só me assusta já começar a aparecer o nome do Nunes Marques com relação ao Banco Master. Isso me assusta um pouco, viu, Não, Pittoli, estou ansioso para os próximos capítulos da novela Banco Master. Eu também estou. A análise feita por Alexandre Pittoli revela um cenário político que vem sendo ignorado por muitos: o crescimento consistente de Flávio Bolsonaro nas pesquisas eleitorais.
Mesmo enfrentando críticas, ataques midiáticos e tentativas de desgaste, o senador aparece cada vez mais competitivo, o que acendeu um sinal de alerta entre partidos e lideranças da esquerda. Nos bastidores, o sentimento não é mais de desprezo, mas de preocupação real. A ascensão de Flávio representa não apenas um nome forte, mas a continuidade de um projeto político que mantém uma base sólida e engajada em todo o país. Enquanto os setores progressistas tentam reagir com narrativas já conhecidas, os números mostram uma realidade difícil de ignorar. Pittoli destaca que esse crescimento não acontece por acaso. Ele reflete uma parcela significativa da população que se sente representada por pautas conservadoras, discurso firme e oposição direta ao sistema político tradicional. A leitura é clara: subestimar esse movimento pode custar caro eleitoralmente. O jogo político está longe de terminado, mas uma coisa é certa: a subida de Flávio Bolsonaro muda o tabuleiro, gera tensão e obriga seus adversários a rever estratégias. O clima de pânico citado por Pittoli pode ser apenas o começo de uma disputa ainda mais acirrada. Se você quer continuar bem informado, se inscreva no canal, curta e compartilhe esse vídeo agora.